Você que vai assistir o vídeo no meu canal, Eu Carnívoro, me ajude no meu crescimento, curtindo, se inscrevendo e compartilhando. Mais de 90% das pessoas que assistem aos meus vídeos não curte, não se inscreve e nem compartilha. Então, se esse conteúdo é relevante para você, passe para pessoas que precisam entender e encontrar uma vida saudável. Curtindo, se inscrevendo e compartilhando. Ajude no crescimento do meu canal. Eu, Mauro José de Paula Carnívoro, estou colhendo os frutos da perseverança, da determinação. Estou encontrando algo extremamente raro que a gente chama de saciedade. A saciedade é algo extremamente raro na nossa sociedade. As pessoas não sabem mais o que é saciedade. Por que as pessoas não sabem mais o que é saciedade? Porque nós temos uma alimentação que não tem a função de saciar. Nós temos uma alimentação que tem a função de gerar compulsão alimentar. Compulsão alimentar é quando você termina de comer e você já sente vontade de continuar comendo. Porque esse é o objetivo da alimentação de hoje. Um formato extremamente lucrativo para quem te vende alimentação. Só que um formato extremamente tóxico para você que se alimenta. Por que esse formato é tóxico para você que se alimenta? Porque o teu corpo precisa de uma janela sem que você se alimente para que o teu estômago, o teu sistema digestivo possa se limpar. Ele tem essa capacidade. Tirar restos, tirar sobras, se curar de alguma lesão que ele tenha sofrido. Ele consegue fazer isso. Mas na forma compulsiva de comer, você não consegue fazer isso. Você não consegue passar 4 horas sem comer. E hoje, como carnívoro, você consegue passar 12 horas, 20 horas sem comer. Nossa, 20 horas, 20 horas você consegue ficar sem comer, sem passar mal, sem se sentir mal, sem ter problema nenhum quando você faz isso. E hoje eu quero falar com vocês, no meu vídeo sobre a carnívora, sobre algo fundamental. Carnívora, que eu faço, que é considero radical, que é a carnívora restrita. A minha alimentação é carne gordurosa, ovos e sal integral. Essa é a minha alimentação. E por mais que você ache que, nossa, mas isso é muito difícil, não. É a alimentação mais simples que existe. As minhas compras são as mais simples que existem. Em 5 minutos, em 10 minutos eu entro em um supermercado, escolho o que eu quero comprar e saio. E gasto bem menos do que você imagina. Por que eu gasto bem menos? Tire da sua cabeça o mito de que para fazer carnívoro eu preciso comprar a carne mais cara de todas. A carne mais cara, ela é a pior carne para você comer. Por quê? Porque nós fomos treinados para comprar a carne magra. A carne que não é benéfica. Ela não é benéfica por quê? Porque ela é proteína, apenas proteína. A gente não precisa apenas de proteína, a gente precisa de proteína e gordura. Porque a gordura é fundamental para o nosso corpo, para a produção hormonal, para o nosso cérebro, que é composto majoritariamente de gordura. Então isso é fundamental. E a carne é muito importante. A carne é extremamente importante. E eu quero falar com vocês hoje sobre um utensílio doméstico que não é novo, é antigo. E você vai encontrar em formatos diferentes deste utensílio no Brasil todo. Isso foi a sugestão de um seguidor, um Heitor. Heitor, eu vou falar vou fazer um vídeo sobre a tua sugestão. O Heitor me sugeriu para falar sobre o filtro de barro. Muita gente acha que isso é uma coisa de outro planeta. Não, é apenas uma eficiência que já existia sendo reutilizada novamente. Assim como a carnívora não é uma coisa nova, por isso que eu digo que carnívora não é dieta, carnívora não é dieta, carnívora não é dieta.
Hoje eu quero falar com vocês sobre o filtro de barro. O que é um filtro de barro? Seu funcionamento. O filtro de barro é um dos métodos mais antigos e eficazes de tratamento de água, com funcionamento baseado em filtração física, a absorção natural. Como funciona? A estrutura porosa, o barro, é moldado e cozido, formando uma parede com milhares de microcanais e poros extremamente pequenos, menores que a maioria dos micro-organismos e partículas. Passagem lenta, a água é colocada no compartimento superior e desce pela força da gravidade, atravessando lentamente a parede de barro. Retenção física, partículas de sujeira, barro, resíduo, ovos de parasitas, larvas e bactérias ficam presos nos poros e não passam. Absorção, retenção química bacteriana. Muitos filtros recebem uma mistura com argila rica em óxidos de ferro e alumínio, que tem carga elétrica que atrai e retém bactérias, vírus e partículas finas que passariam pelos poros. Camada biológica. Com o uso, forma-se uma fina camada de bactérias benéficas na superfície interna, que ajudam a decompor matérias orgânicas e retêm ainda mais contaminantes. Água limpa. A água filtrada se acumula no reservatório inferior, pronto para uso. O filtro de barro ele tem dois formatos. Um deles é com vela de carvão ativado e o filtro sem vela. Limitações importantes. O filtro de barro comum não remove 100% dos vírus, nem substâncias químicas, agrotóxicos, metais pesados, cloro. Por isso, alguns modelos vêm com vela de cerâmica impregnada com prata coloidal ou camada de carvão ativado. Os benefícios da água filtrada em barro. Benefício de pureza: remove até 99% das bactérias e parasitas, como cólera, febre tifoide, disenteria, giardia, retém partículas, sujeira, barro, ferrugem e resíduos, deixando a água cristalina. Reduz significativamente a matéria orgânica e o mau cheiro, sabor. Mantém os minerais naturais da água, cálcio, magnésio e potássio, diferente de filtros de osmose, que retiram tudo. E os benefícios à saúde. A água alcalina é equilibrada. O barro libera minerais que elevam levemente o pH. A água alcalina é equilibrada. O barro libera minerais que elevam levemente o pH, tornando-a mais alcalina e favorável ao corpo. Sabor e textura. A água sai mais leve, macia e saborosa, sem gosto de água morta ou de cloro. Ajuda na digestão por ser livre de contaminantes e rica em minerais naturais. Favorece o funcionamento do estômago e intestino. Fortalece o sistema imunológico, reduz a carga de toxinas e patógenos que entram no corpo pela água. A hidratação melhor. A água passa mais facilmente pelas células por ter estrutura e composição natural preservada. Benefícios práticos. Econômico, durável, não precisa de eletricidade, retém o resfriamento natural, a água sai fresca sem precisar de geladeira, livre de resíduos, plásticos e produtos químicos de fabricação. Cuidados essenciais: lavagem periódica, lave a parede, vela com água limpa e esponja sem sabão, sempre que a água demorar muito para descer. Troca periódica, a cada 1 a 2 anos, ou conforme a orientação do fabricante. Troque a vela ou os filtros, pois os poros ficam obstruídos e a camada biológica pode saturar. Água de origem. O filtro não faz milagres. Use água de poço, nascente ou rede pública. Água muito contaminada pode sobrecarregá-la. O filtro de barro limpa a água, retendo impurezas e micro-organismos por porosidade e adsorção. Preserva os minerais naturais, melhora o sabor, o pH, oferecendo água pura, fresca e saudável, de forma simples e barata. Agora eu vou falar com vocês sobre a diferença do filtro comum e o filtro com vela. O filtro de barro comum, o material dele, a composição dele é argila comum cozida, porosidade natural, retenção de partículas, sujeira, bactérias, grandes e parasitas. Não remove bem vírus, agrotóxicos, metais pesados, nem cloro. Ação física, mais absorção fraca. Sabor melhora pouco, pode deixar leve gosto de terra. Vida útil, lavagem frequente, troca a cada 1 ano e custo mais barato. A vela cerâmica com prata coloidal. Material, cerâmica de poros muito menores, mais prata impregnada. Retenção, poros retém bactérias e quase todos os parasitas. A prata mata bactérias e inibe algas.
vírus de forma muito mais eficaz, ação física mais antimicrobiana, sabor, água mais limpa e sem risco de contaminação na própria vela. Vida útil de 1 a 2 anos. Lavar com esponja sem sabão. Diferencial: a prata impede que bactérias se multipliquem dentro do filtro, coisa que o barro comum não faz. E tem a vela de carvão ativado. Material: cerâmica mais camada interna de carvão ativado, geralmente de coco. Retenção: tudo acima, mais cloro, odores, sabores ruins, agrotóxicos e compostos orgânicos. Ação física: mais antimicrobiana, mais absorção química forte. Sabor: excelente, sem gosto de cloro. Limitação: não remove materiais pesados, chumbo, mercúrio, etc. Vida útil: carvão satura em 6 a 12 meses. Precisa trocar sempre, mesmo antes de entupir. E uma comparação rápida. Características: barro comum, cerâmica, mais prata, cerâmica, mais carvão. Retém sujeira, partículas, retém bactérias, retém vírus, parcial, retém parasitas, remove cloro, químicos, mata bactérias na vela. Parcial, sabor da água, muito bom, excelente. Duração média de 1 a 2 anos e de 6 a 12 meses, no caso de carvão ativado. Preço baixo médio, muito alto. Recomendação: água de poço nascente, prefira cerâmica com prata, protege melhor contra micro-organismo. Água da rede pública, prefira cerâmica com prata, mais carvão. Tira o cloro e melhora muito o sabor. Água com suspeita de metais pesados, nenhum dos três se resolve sozinho, seria necessário associar outro tratamento. Então, quando eu falo para vocês sobre o filtro, eu estou falando sobre algo muito importante para você que é carnívoro, que você precisa de água. Água é fundamental para você que está fazendo a carnívora. E eu estou falando com você sobre o filtro de barro e as opções que ele tem, com vela e sem vela. Não, para quem não conhece um filtro de vela, quem se lembra do filtro de vela, coloca aí nos comentários quem já tem um filtro de vela em casa. Eu acho que a turma que tem a minha idade, eu estou com 52 anos, acho que todo mundo lembra de ter tido um filtro de barro em casa, porque isso era muito comum. Todos nós tínhamos. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, eu tenho feito testes no decorrer da minha carnívora, e é impressionante como determinadas disfunções que nós temos acontecem não por causa de fatores que nunca nos contaram. Um destes fatores eu descobri antes da carnívora e me incomodava muito essa doença. Eu tinha rinite e sinusite, tinha as duas. Em função de meu trabalho durante anos em ambiente refrigerado e tal, e eu achava que isso era pro resto da vida porque não tinha cura. Isso que você está vendo, essa puxada, parece que você está com uma gripe eterna. Eu descobri que a rinite e a sinusite fica essa secreção desagradável. Eu descobri que a rinite e a sinusite, elas se manifestam principalmente quando você come doce excessivamente. Eu fiz esse teste. Então, o carboidrato se transforma em açúcares. Já é uma carga de açúcar no teu corpo. Mas se você gosta daquele docinho de leite, doce de goiaba, doce marrom glacê, doce de amendoim, hoje você praticamente não tem esses doces de forma artesanal. Todos eles têm uma lista grande de ingredientes. Já falei aqui para vocês e vou falar de novo. Não é o açúcar que nos faz mal. É o excesso de açúcar que é prejudicial. Então, nesse teste, eu passei uma semana comendo doce de amendoim todos os dias. Não comi apenas o doce de amendoim, eu mantive minha carnívora e eu comia doce de amendoim para fazer um teste. Resultado desse teste que eu estou compartilhando com vocês.
a minha gengiva começou a aparecer infecções no pé dos dentes, a minha rinite voltou. E a minha rinite voltou, quando ela volta, eu já sei que ela demora de 15 a 20 dias para desaparecer. A partir do momento que eu corte o doce e fique apenas na carnívora. Então, quando eu falo sobre esses benefícios que a carnívora nos proporciona, estou lhe dizendo que raramente, e eu já passei por isso, já fui pulmonologista, me passaram um medicamento, me sugeriram um medicamento para que eu resolvesse o meu problema de rinite. E eu descobri que não tem nada a ver com medicamento, é alimentação. A tua alimentação já é riquíssima em açúcares e a gente gosta do doce, porque o carboidrato é viciante. E uma coisa incrível que eu percebi nesses dias em que eu estava fazendo esse teste com o consumo de doce, de propósito para ver o resultado que faria no meu corpo, é a compulsão alimentar. Eu como carne com consciência de que é o meu alimento primordial, eu preciso comer carne. Mas o açúcar do doce faz o teu corpo sentir vontade em determinados horários de comer doce. E aí, você não sente isso com a carne. Isso é uma característica de compulsão alimentar. Você sente falta do doce. Quando você sente essa falta do doce, isso quer dizer que não é benéfico. É dependência química do doce, do açúcar. Você está viciado em açúcar. Eu estou sentindo isso na pele. Então, hoje eu estou falando com você sobre o filtro de barro e estou compartilhando com você sobre o que acontece quando a gente come doce excessivamente e você tem problemas de saúde que não são tratados da forma correta e você continua com o problema de saúde e mais um remédio, segundo remédio, terceiro remédio, sucessivamente, e vai ficar com isso pelo resto da sua vida, porque não existe, na maioria dos médicos, conhecimento metabólico e nutricional para resolver essa situação. Você que assistiu meu conteúdo, curta, se inscreva e compartilhe. A maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não está inscrita. Então, se inscreva, clique no botãozinho de se inscrever e ative o sininho para que você seja notificado quando eu lançar um vídeo novo. Normalmente eu coloco 3 vídeos novos por semana. Então faça a sua inscrição e ajude no meu crescimento.